meu nome é Tênis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe, pois eu vou contar muitas histórias para você. A história de hoje é Comadre Morte. Esse é um conto dos irmãos Grimm. Houve um pobre homem que tinha 12 filhos e precisava trabalhar dia e noite para dar-lhes apenas um bocado de pão. Quando nasceu o 13º, ele não sabia realmente o que fazer e na sua aflição saiu para a estrada a fim de convidar o primeiro que passasse para lhe servir de padrinho. A primeira pessoa que encontrou foi o bom Deus. O bom Deus, que já sabia o que lhe passava no coração, disse-lhe: "Pobre homem, causa-me dó. Vou batizar o seu filho, cuidarei dele e o tornarei feliz neste mundo." "Quem és?" perguntou o homem. "Sou o bom Deus. Então não te quero para meu compadre", disse o homem. "Tu dás aos ricos e deixas os pobres passar fome." Isso dizia o pobre homem, porque não sabia que sabiamente Deus distribuía riqueza e pobreza. Deixou o Senhor e foi mais para diante. Então aproximou-se o diabo, dizendo: "Que procuras? Se me aceitas para padrinho do seu filho, dai-te-ei ouro, as carradas e todo o deleite do mundo." O homem perguntou: "Quem tu és?" "Sou o diabo." "Então não te quero como meu compadre", disse o homem. "Tu enganas os homens e os induzes à tentação." Continuou andando e logo, com as pernas ressequidas, veio-lhe ao encontro a morte, dizendo: "Aceita-me como tua comadre." "Quem és?" perguntou o homem. "Sou a morte, que todos iguala." Então o homem disse: "Tu és a indicada, porque leva tanto o rico como o pobre sem distinção. Serás, pois, a minha comadre." A morte respondeu: "Tornarei o teu filho rico e célebre. Quem me tem como amiga tem o sucesso garantido. Domingo próximo será o batizado", disse o homem. "Seja pontual." A morte compareceu pontualmente conforme havia prometido e portou-se como uma madrinha às direitas. Quando o afilhado se tornou adulto, apareceu-lhe um belo dia a madrinha, convidando-o a segui-la. Conduziu-o à floresta e, mostrando-lhe as ervas que lá crescia, disse-lhe: "Aqui tens o seu presente de batizado. Vou fazer de ti um médico famoso. Quando fores chamado a atender algum enfermo, eu estarei todas as vezes lá. E se me vires à cabeceira do doente, podes declarar francamente que o curarás. Dá-lhe depois um pouco dessa erva e ele ficará bom. Mas se me vires aos pés da cama, ele pertence-me e tu tens de dizer que qualquer médico é inútil, que nenhum médico deste mundo o salvará. Livra-te, porém, de usar a erva contra a minha vontade. Poderás arrepender-te." O jovem tornou-se o médico mais famoso do mundo. Bastava-lhe olhar para o doente e já sabia se ficaria bom ou se morreria. Assim falavam dele e o povo acorria de toda parte para atender-se os doentes e pagavam-lhe tão bem que logo enriqueceu. Aconteceu que, tendo adoecido o rei, chamaram o médico para saber se era possível curá-lo. Quando o médico se aproximou do leito, viu a morte aos pés da cama. Não havia erva alguma capaz de salvar aquele doente. "Ah, se pudesse, uma vez ao menos, ignorar a morte", pensou ele. "Certamente se zangará, mas eu sou seu afilhado. Por essa vez fechará os olhos. Vou arriscar." Pegou o doente e virou-se na cama, de modo que a morte ficou do lado da cabeça. Depois deu-lhe a erva e o rei melhorou e logo ficou completamente bom. A morte, porém, foi à casa do médico zangado, com expressão sombria. Ameaçou-o com um dedo, dizendo: "Tu me lograste. Por esta vez
deixo passar, porque és meu afilhado, mas se ousares mais uma vez, agarro-te pela gola do casaco e levo-te comigo. Ouviste? Decorrido algum tempo, adoeceu gravemente a princesa. Era a filha única do rei, e este chorava dia e noite até ficar cego. Fez anunciar que quem o curasse casaria com ela e herdaria a coroa. O médico foi ver a doente e, lá chegando, viu a morte aos pés de sua cama. Deveria ter se lembrado da ameaça da madrinha, mas a grande beleza da filha do rei e a felicidade de tornar-se seu esposo o deslumbraram, de tal maneira que não pensou em mais nada, nem sequer via a morte lançando-lhe olhares furibundos, erguendo a mão e ameaçando-o com o punho fechado. Nada via. Ergueu a doente e deitou-a com a cabeça para o lado dos pés. Depois deu-lhe a erva e logo as faces, que lhe tingiram o mais belo rosado, e recuperou a vida. Vendo-se desfraldada pela segunda vez, a morte, a grandes passos, foi com o médico dizer-lhe: está tudo acabado para ti, agora é a tua vez. E com sua mão gélida agarrou-o tão duramente que ele pôde sentir-lhe, e foi conduzido a uma caverna subterrânea. Lá viu milhares e milhares de círios enfileirados, ardendo, alguns grandes, outros médios, outros pequenos. A cada instante apagava-se algum, acendia-se outro, e de maneira que as chamas pareciam saltitar aqui e acolá num contínuo revezamento. Vês, disse a morte, são as vidas dos homens. Os mais altos pertencem às crianças, os médios aos casados e adultos, e os pequenos aos velhos. Mas às vezes também as crianças e os jovens têm apenas um pequeno círio. Deixa-me ver o céu, disse o médico, esperando que estivesse ainda bastante grande. A morte indicou-lhe um toquinho churulento que ameaçava apagar-se e disse: olha, aqui está ele. Ah, querida madrinha, disse o médico apavorado, acenda-me outro. Faze-o por mim, que sou seu afilhado, a fim de que possa gozar da vida. Torne-me rei e case-me com a linda princesa. Não posso, disse a morte. É preciso que se apague um círio antes de acender outro. Ponha então o velho sobre o novo, para que continue a arder, mesmo depois de acabado o primeiro, suplicou o médico. A morte fingiu atender o seu pedido e apanhou um círio grande e novo, mas querendo vingar-se, fez que juntava um ao outro e propositalmente atrapalhou-se. O toquinho caiu nas mãos e apagou-se. No mesmo instante, o médico tombou morto. Ele também caíra nas garras da morte.